maníacos. Ou deveríamos mudar para olá, bolsa maníacos. Enquanto o preço do Bitcoin oscila para baixo, ações dos Estados Unidos atingem novas máximas históricas. O que está acontecendo? Geralmente, o mercado de risco sobe junto. Quando as ações disparam, o Bitcoin dispara junto. Agora as ações estão na máxima histórica e o Bitcoin está afundando. O que está acontecendo? Com Wall Street nas máximas, vale investir na Bolsa Americana? Devemos abandonar o Bitcoin e as criptomoedas? Tá tudo muito confuso! E é por isso que eu estou aqui tentando desvendar esse mistério junto com vocês. Mas é claro, eu preciso da sua colaboração. Senta o dedo nesse botão do like e se não for inscrito, se inscreve nesse momentinho. Eu juro que tá de graça, hein? Promoção, aperta o botão. Primeiro, a gente precisa entender o que pode estar levando o Bitcoin a ter uma divergência tão grande em relação à Bolsa de Valores. Afinal, eventos macroeconômicos, como por exemplo taxa de juros, afetam as duas coisas de forma muito parecida. Então não pode ser isso. No caso do Bitcoin, tivemos problemas específicos, como por exemplo a Mt. Gox reembolsando ali os seus antigos clientes, né, em Bitcoin. Essa é uma corretora falida lá de 2013 e ela reembolsou os clientes em Bitcoin. Isso poderia gerar uma venda. Isso é específico para o Bitcoin e negativo. Um segundo fator mais importante é que o governo alemão, que detinha uma grande quantidade de Bitcoin, começou a vender esses Bitcoins no mercado. É um outro fator negativo específico para o Bitcoin e que não interfere na Bolsa Americana. Então talvez esteja aí a explicação que a gente procura. E é claro que esses eventos geraram o quê? Geraram medo no mercado cripto. Só que medo no mercado cripto, em geral, ele dura muito mais tempo do que deveria. O evento acontece, ele tem todo o seu impacto e o medo permanece de forma irracional. E é ali que mora a oportunidade. Geralmente, após um evento de medo extremo, acontece uma mega valorização, um mega pump. Índice de medo e ganância do Bitcoin atinge o nível mais baixo desde janeiro de 2023. Índice mais baixo aqui significa mais medo, né? Tá muito mais medo no mercado, só comparável a janeiro de 2023. Mas o que aconteceu em janeiro de 2023? Em janeiro de 2023 foi quando tivemos a falência da segunda maior corretora do mundo na época, que era a FTX, a FTX. Um evento que gerou, como vocês podem perceber, extremo medo no mercado. Isso aparece no gráfico de medo e ganância aqui. Estamos vendo janeiro de 2023 no gráfico. Olhem aqui como este gráfico de medo e ganância estava lá embaixo. Estão percebendo? Lá nessa linha tracejada aqui, ó, que é justamente o que divide medo de medo extremo, tá? E agora estamos aqui. Estão vendo? Estamos na posição 27, atingimos 27 neste gráfico de medo e ganância, e lá atrás, em janeiro de 23, o índice alcançou 26. Praticamente o mesmo nível, tá? Vai de 0 a 100, então foi 26 e 27 agora. Em janeiro de 23, esse medo extremo aqui levou o preço do Bitcoin ao fundo do poço do ciclo. O preço atingiu aqui os 15, 16 mil dólares nesse momento, e após atingir aqui, no medo e ganância, o preço volta a subir e sobe com tudo em direção a uma nova alta histórica. Agora estamos na mesma posição de janeiro de 2023, o que indica o quê? Novamente, um evento levando o mercado a ter muito medo das criptomoedas e fugindo delas para o mercado tradicional, o que também acaba influenciando na subida da Bolsa de Valores, né? Se as pessoas fogem de criptomoedas, elas vão injetar esse dinheiro em algum outro mercado, inclusive a Bolsa. Mas talvez tenha acontecido somente lá em janeiro de 23, né? Medo extremo e depois o preço dispara. Vamos analisar num gráfico mais distante, que é o que a gente tem agora na tela. Esse é o gráfico de medo e ganância, tá? E histórico, que vem lá de trás, né? Desde 2017, como vocês estão vendo aqui. Vocês percebem que quando o medo está nessa faixa de 20 a 30, que é a faixa atual, a cor nesse gráfico, ela fica aqui mais para esse marrom, né? E quando a gente está no momento de ganância, de alegria, a corzinha vai lá para o verde. Então vamos olhar para os momentos amarronzados nesse gráfico, onde tem medo ou medo extremo. E vocês vão perceber que essa cor ela surge exatamente nos fundos do poço do mercado. O que nos faz entender que medo no mercado cripto é igual a oportunidade.
Quando esse gráfico apresenta uma situação de medo, e o gráfico, claro, tem algum atraso em relação ao evento, significa que já aconteceu o impacto daquele evento e você deveria comprar quando o gráfico sinaliza medo ou medo extremo, porque a tendência agora é o preço voltar a subir. Então, é isso que o gráfico apresenta pra gente, e mais uma vez estamos notando aqui que estamos na corzinha mais amarronzada, né? Como a gente viu, chegou a bater em 27 e no momento está aqui, ó, em 29, ou seja, ainda na fase de medo. E vamos tentar encontrar outros padrões gráficos nos últimos 3 eventos aqui, onde o indicador de medo e ganância apontou medo. Vocês podem ver por esse gráfico que as últimas 3 bolinhas aqui, mais para o amarelo escuro, laranja, marrom, estão justamente nesse momento, né? Que estamos passando agora, julho de 24. Depois é nessa queda aqui, ó, é maio de 24 e antes dela é justamente aqui em janeiro de 24. Esses são os 3 momentos apontados no gráfico como indicação de medo. Vamos para o gráfico do Bitcoin, dar um zoom nele para entender o que aconteceu, qual foi a formação gráfica nesses 3 eventos. Trazendo para vocês, eles estão aqui. Estamos falando de janeiro nesse momento aqui, estamos falando de maio nesse momento aqui, e estamos falando do momento atual, agora em julho. E notem que coisa, pessoal, como em todos esses momentos tivemos uma forte queda com uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido, que é uma formação gráfica positiva, que indica forte subida de preço na sequência, caso rompa aqui a altura do pescoço, né? E aconteceu isso em janeiro, né? Fez o ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu o pescoço e o preço disparou dessa região aqui dos 35, 40 mil dólares até os 73 mil dólares. Depois tivemos outra forte queda e mais uma formação ombro, cabeça, ombro invertido aqui em maio, e no rompimento do pescoço o preço sobe dessa região aqui dos 60 mil dólares até mais uma vez no topo em 72, uma subida de 12 mil dólares. E dessa vez atual, a gente não tem ainda essa formação, mas ela está se formando. Tivemos uma forte queda, uma pequena recuperação formando esse ombro esquerdo, seguido de uma queda mais forte ainda, que é a queda atual, criando essa espécie de cabeça. Se o preço a partir desse momento voltar a subir, que é o que o indicador de medo e ganância mostra pra gente, a gente formaria, né, essa cabeça completa e iniciaria aqui um ombro direito, tá? Que é o que falta para ficar igualzinho aos eventos anteriores. Muito interessante o que pode acontecer nas próximas semanas, e é isso que pega os investidores de calça curta. Tá todo mundo com medo, todo mundo esperando o preço cair, e o preço costuma fazer justamente o contrário. Medo e ganância é um indicador contrário, tá? Geralmente, medo leva a valorização e ganância leva a queda de preço. É muito importante que vocês entendam isso, tá? Faça o contrário do que a manada faz no mercado cripto. E quando eu abro meu gráfico diário lá na Quantifury, a melhor corretora para você que quer comprar criptomoedas, ações, commodities, qualquer coisa do mercado, tá? O link tá na descrição. E, inclusive, eu fiz um tutorial no último vídeo para quem quiser saber como utilizar a Quantifury. Vocês percebem que no gráfico diário o preço do Bitcoin rompeu aquele nosso canal amarelo, né, que tem um fundo dos 60 mil dólares, finalmente foi rompido, realmente confirmado, e também rompeu esta linha branca, que é a média móvel de 200 dias, o que é raro de acontecer ao longo de um ciclo de alta, tá? Mas dessa vez a gente está testando a média de 200 por baixo, ou seja, é um momento importante para ver se consegue retomar aquele movimento de alta e retornar para dentro do canal, ou se vai testar, confirmar a queda e desabar na sequência. No momento o preço está em 57.400 após ter testado aqui 58, 59, tá? Exatamente onde está a média de 200. Agora, não costuma ser fácil retornar para cima dessa média. A gente já fez isso ao longo dessa subida do ciclo atual. Notem aqui atrás, ó, no momento aqui em agosto, setembro, quantas vezes o preço teve que testar a média de 200 para conseguir finalmente rompê-la. Estão vendo aqui? Olha só, caiu para baixo dela aqui em agosto, tentou uma vez, falhou, ó o dedinho para baixo aqui, ó. Deu ruim, né? Segunda vez, falhou. Terceira vez, falhou. Quarta vez,
falhou e somente na quinta vez consegue romper e voltar para cima da linha branca, que é a média de 200, e aí o preço dispara. Ele sai aqui dos 27, 28 mil dólares e vai bater lá no topo em 73 mil dólares, tá? E é exatamente isso que a gente precisa ver agora. O preço conseguir retornar para a média, acima da média de 200, tá? Ela está posicionada aqui, deixa eu verificar para vocês exatamente o valor atual, ela está posicionada em 58.894 hoje, tá? Praticamente 59 mil dólares. Então, é este o número que a gente precisa romper aqui no gráfico diário para ter mais tranquilidade em relação ao Bitcoin. Mas a boa notícia pra gente aqui é que o que eu esperava aconteceu. Vocês lembram no gráfico semanal que eu trouxe isso aqui? Essas bandas de Bollinger, né? Essas ondas brancas, essas linhas brancas que marcam as ondas de Bollinger. Eu falei para vocês o seguinte, o preço ao longo desse ciclo, ele tem uma tendência em correções mais fortes de buscar exatamente o fundo das bandas de Bollinger, né? Essa linha branca mais grossa do fundo aqui, a mais baixa, né? Olha o que aconteceu aqui na virada para 2023. Depois aconteceu aqui agosto, setembro, de também buscar o fundo e dessa vez, como vocês estão vendo aqui, o preço foi buscar exatamente a mesma posição. O fundo da banda de Bollinger foi o final dessa queda. Bateu aqui e voltou a subir, tá? Então, se seguir a tendência anterior, o preço voltaria a subir a partir daqui. Vocês percebem também uma linha verde, que é o Super Trends, que eu falei para vocês que ele não é rompido ao longo de um ciclo de alta. Não foi nunca rompido na história, né? Vou até tirar as bandas de Bollinger para deixar mais fácil para vocês, ó. Tá vendo? Esta linha verde. Chega muito perto aqui de encostar nele, mas não rompe esse fundo. E como vocês sabem, o fundo desse Super Trend está exatamente nos 52 mil dólares no gráfico semanal, tá? Então, para mim, os 52 mil dólares seria o fundo do poço caso tivesse que atingi-lo. E nem chegou lá, né? A queda, ela parou em 53.550, o que é uma excepcional oportunidade. Toda vez que o preço se aproximou muito dessa linha verde, do Super Trend, foi o melhor momento desse ciclo para você comprar, tá? Toda vez que chegou mais perto aqui, ó, excelente momento de entrada e continuamos num momento muito positivo, né? Foi lá em 53.500, estamos em 57, não muito distante desse fundo que foi formado aqui na semana anterior. E como eu falei para vocês, o que acontece no mercado cripto é que o medo é exagerado. As pessoas não têm uma confiança tão grande no Bitcoin, nas criptomoedas, como tem lá com o governo, com o dólar maravilhoso, com o real. E meu celular tá tocando no meio do vídeo, só um segundo. Era somente o Lula pedindo para eu não falar mal do real, mas vamos continuar aqui. Vou falar do dólar então, tá? Geralmente, as pessoas não confiam tanto no Bitcoin quanto confiam no querido dólar, no querido euro, né? Então o que acontece? As pessoas exageram no medo quando é algo relacionado ao Bitcoin. O maior evento que aconteceu para gerar esse medo, como a gente viu, foi o governo alemão vendendo muitos Bitcoins. Acontece que não sobraram muitos bitcoins na mão do governo alemão. O medo agora não faz mais sentido, porque o governo alemão não tem mais o mesmo impacto que tinha antes da venda. Está aí na tela justamente quantos bitcoins o governo alemão possui agora. A gente está falando aqui, ó, de 792 milhões de dólares. Menos de $1 bilhão na mão do governo alemão. Eles venderam praticamente tudo que tinham. Agora eles possuem somente 13 mil BTCs, como vocês estão vendo aqui. Eles já tiveram ali mais de 40 mil ou 50 mil bitcoins. Agora eles têm 13 mil. Ou seja, o impacto que eles podem gerar no mercado agora é muito pequeno. E, na verdade, quem perdeu muito com isso, ainda sem perceber, foi o governo alemão. A quarta maior economia do mundo agora possui menos bitcoins do que uma empresa chamada Tether. Isso mesmo. A Tether possui mais bitcoins e também mais títulos do governo americano do que a própria Alemanha. Qual é o tamanho do risco para a Alemanha? Isso era uma mixaria para ela, que no futuro pode ser a diferença entre ser uma nação próspera e ser uma nação de segundo nível. Ela trocou um bem escasso, o Bitcoin, por um bem que ela pode imprimir. O governo alemão pode imprimir euro a hora que quiser. E ele trocou algo escasso por algo que ele pode imprimir a qualquer momento. E se esse algo escasso chamado Bitcoin dominar o mundo futuramente, ferrou. A Alemanha não será mais a quarta maior potência do mundo. E esse é o risco que você corre ao ficar dependendo de decisões que fogem do seu controle. Decisões de um parasita, de um político. Então o alemão lá que depende do governo alemão, enquanto o governo alemão for forte, ele está protegido. Mas e se eles errarem a aposta? Eles fizeram uma aposta 100% contrária
ao sucesso do Bitcoin. Mas eles podem errar. Até porque a gente está vendo os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, indo na direção contrária. Trump, que provavelmente será o próximo presidente dos Estados Unidos, já está ganhando em todas as apostas aqui de ser o próximo presidente dos Estados Unidos, as pesquisas dão o Trump como favorito, ele agora é pró-Bitcoin, é pró-criptomoedas e ex-integrantes da Casa Branca também começam a falar positivamente do Bitcoin. Um exemplo é esse diretor que vocês estão vendo na tela, né, que está apostando que o Bitcoin atingirá $100 mil até o final do ano. E o que ele disse na matéria é que existem vários fatores que podem levar o Bitcoin a atingir $100 mil até o final do ano. Mas é claro que pode ter coisa por baixo dos panos que ele não está querendo falar, e talvez não possa falar, mas que talvez a gente consiga captar em algumas análises de bancos, como, por exemplo, o Citibank, né? Então, o grupo Citi fez aqui a sua previsão para a taxa de juros nos Estados Unidos. E você olha e fala, a próxima em julho agora, eles não estão vendo nenhuma mudança, vai manter a taxa de juros aqui entre 5,25% e 5,5%, mas depois, a partir de setembro, eles colocam 8 quedas seguidas na taxa de juros. Essa é a previsão do Citigroup, tá? Então, cada vez aqui teria uma queda de 0,25 na taxa de juros entre setembro de 2024 e julho de 2025, ano, inclusive, que é esperada aí a alta histórica, né? O topo mais alto do mercado cripto. Então, entre setembro desse ano e julho do ano que vem, teríamos contínuos cortes na taxa de juros. Se isso realmente acontecer, pessoal, vai ser uma injeção enorme de dinheiro no mercado cripto. Mas, Guilherme, por que diabos o governo americano faria tantos cortes assim na taxa de juros? Talvez porque o que hoje está no topo, o que hoje está nas matérias, que é justamente alta histórica, máximas históricas da Bolsa Americana, tudo subindo, talvez isso seja revertido de uma forma muito drástica. E alguns gráficos sinalizam isso para mim. Assim como no mercado cripto estamos com medo extremo, no mercado tradicional, na Bolsa Americana, estamos com ganância extrema. E se você entendeu o vídeo até agora, medo e ganância atuam como indicadores contrários. Muita ganância costuma indicar forte queda na sequência. Analisando aqui a Bolsa Americana, a gente percebe o seguinte: geralmente, quando o S&P 500 sobe, várias empresas são responsáveis pela subida desse índice, pela subida da Bolsa Americana. Dessa vez, estamos aqui com essa correlação lá embaixo. E isso nunca ficou tão baixo, mostrando pra gente que é um recorde de pouquíssimas empresas sendo responsáveis pela alta atual da Bolsa. Elas são totalmente responsáveis, poucas empresas. Está tudo concentrado em poucas empresas. O que acontece se essas empresas tiverem problema? Se essas empresas pararem de dar um retorno tão absurdo na Bolsa? Toda a Bolsa desaba. E se a gente analisa o gráfico atual, que é o gráfico da direita aqui, com o crash de 1929, vocês percebem a mesma formação gráfica, tá? Tanto aqui, estão vendo o rompimento nessas linhas vermelhas aqui atrás e também no gráfico atual, quanto o tamanho da subida. Tivemos 465% de alta, tá? Praticamente direto. Então, uma alta absurda para a Bolsa Americana, como vocês estão vendo aqui. E também tivemos esse movimento insano em 1929. Seguido do quê? De uma mega correção, aquele crash de 29 que todos conhecem. E tudo naturalmente volta para a média. Vocês sabem que quando o Bitcoin se afasta muito de uma média importante, eu falo para vocês, a tendência é o quê? É retornar à média. E quando a gente olha para gráficos da Bolsa como esse, então, novamente S&P 500 aqui, né, a gente percebe que a linha azul está muito distante da linha preta, que é a média móvel de 100 semanas que estão vendo aqui. Então está muito descolado. A tendência natural, como aconteceu, por exemplo, aqui em 2021, seria o quê? Essa linha azul retornar para a média, ou ir até um pouquinho abaixo dela, né, que a correção costuma ir abaixo da média por um tempo. E também, se olharmos lá para 2008, né, no crash que a gente teve subprime, vocês percebem que aconteceu isso e graficamente tivemos a mesma coisa, né? A divergência em relação ao RSI, ou seja, preço subindo, linha azul subindo, enquanto o RSI está caindo. Isso é uma divergência negativa. A mesma divergência encontrada nesse momento, tá? Indicando que a Bolsa Americana, ela pode desabar, ela deve corrigir. E se a Bolsa começa a corrigir muito forte, o mercado americano começa a cair, o que o governo precisa fazer para salvar o mercado? Exatamente. Baixar
taxa de juros para fazer com que o dinheiro migre do investimento mais seguro ali, de ativos de renda fixa, para ativos de renda variável, para a Bolsa de Valores. Na hora que ele baixa a taxa de juros, não só a Bolsa consegue sobreviver, consegue se manter, como criptomoedas principalmente disparam para a lua. Portanto, assim como o indicador de medo e ganância, eu também sou um trader contrário. Eu vou contra a manada, eu vou contra o sentimento geral. Na bolsa estão oba-oba, máximas históricas, felizes e contentes, muita gente querendo colocar dinheiro lá, e é exatamente isso que eu não faço. Eu não entro em alta histórica, eu não entro em momento de ganância extrema, porque já sou gato escaldado, eu sei que a tendência é o mercado desabar. Por outro lado, o mercado cripto caindo, feio, medo extremo. É justamente nesse momento que eu sempre comprei, que eu sempre investi mais pesado, porque a tendência é subir a partir daqui. Para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre a Polkadot, uma das apoiadoras aqui do canal Criptomaníacos, que eu tenho muito orgulho, porque é a 14ª maior criptomoeda do mercado e que gosta da gente, então a gente também gosta da Polkadot e temos novidades. Se a gente olhar para o gráfico da Polkadot, vocês percebem que no ano aqui, ela praticamente devolveu o que vinha ganhando, né? Ela está subindo aqui 17% no ano agora somente, e é um ativo que está dando muitas oportunidades. Porque no último ano, de um ano para cá, vocês percebem que ele já valeu $3, aqui em outubro de 2023, já valeu $11 em março desse ano e agora está valendo 6. Então sobe, desce, está permitindo umas entradas e saídas interessantes. E existe uma novidade agora na rede da Polkadot, né? Um protocolo DeFi que foi lançado e que pode ser um game changer, pode mudar completamente o jogo da blockchain. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Hydration. Hydration, Guilherme, o que é isso? É para passar na pele, para hidratar a pele, é um hidratante? Não! Hydration é um protocolo DeFi, finanças descentralizadas, de última geração, projetado para trazer um oceano de liquidez para Polkadot. Ao contrário de corretoras centralizadas, onde existe um gigantesco número de compradores e vendedores, nas corretoras descentralizadas foi necessário criar uma outra forma de prover liquidez. A solução se chama AMM, Formador de Mercado Automatizado. Um sistema que cria pools de liquidez, onde você escolhe um par de negociação para prover liquidez e receber recompensa por isso. Por exemplo, você fornece Ethereum para quem quer comprar com USDT e parte das taxas da negociação vem para você. Isso funciona muito bem para grandes ativos como Ethereum, mas para moedas menores, muitas vezes o volume acaba sendo pequeno, sem liquidez suficiente. E quando o mercado fica muito volátil, como a gente conhece, problemas acontecem. A novidade aqui é que a Hydration resolverá esse problema na Polkadot com uma ferramenta chamada Hydration Omnipool. Um Automated Market Maker, ou um formador de mercado automatizado, o tal AMM, muito mais eficiente do que os que conhecemos hoje, ao combinar todos os ativos em um único pool de negociação. Ou seja, ao invés de fragmentar os ativos em diversas pools, cada uma com uma pequena liquidez, agora será possível concentrar todos os ativos num único pool, independente do ativo escolhido pelo usuário. A Omnipool se encarregará de realizar todo o processo de rebalanceamento da pool para permitir que ativos diferentes tenham a liquidez somada. Ao acabar com a fragmentação da liquidez, o Hydration Omnipool torna a negociação eficiente como nenhum outro AMM. Nas fases iniciais de crescimento, o fornecimento de liquidez será incentivado pelo que eles chamam de Hydrated Farms, fazendas hidratadas, que geram recompensas adicionais além das tradicionais recompensas das taxas de negociação. E é aqui que isso se torna uma mega oportunidade para você. Uma renda passiva, um staking com retorno maior que a média. Olhem aí na tela essa publicação da Polkadot mencionando retorno de até 260% ao ano. Obviamente, esse retorno deve ser por uma quantia limitada e por um curto período de tempo, só para chamar a sua atenção e fazer o povo, usar a plataforma. Mas não deixa de ser uma grande oportunidade, principalmente para quem tem pouco capital, para quem tem pouco dinheiro. Então, pesquise, dá uma olhada, veja o que acha, porque pode ser algo muito interessante para a Polkadot. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.